Nesse final de semana, recebemos a notícia triste que o autor de Dragon Ball, Akira Toriyama, veio a falecer no dia 1º de março. Claro, morreu dia 1º, mas a notícia só foi dada a partir do dia 7 de março. Então vamos deixar aqui a nossa pequena homenagem para ele, falando sobre uma das maiores, ou não, a maior obra dele já feita, que é Dragon Ball. Com a morte, né, do Akira Toriyama, a gente está vendo bastante homenagem para ele na internet, bastante homenagens físicas mesmo dele em alguns lugares do mundo, Japão, a galera fazendo alguns tipos de monumento, alguma coisa para homenagear o cara, porque ele foi, na minha visão, um dos grandes responsáveis por tornar o que o anime é hoje em dia. Porque eu acho que Dragon Ball foi o anime que mais foi popular ao redor do planeta. Eu acho que ele foi feito em vários tipos de língua. Foi provavelmente em inglês, espanhol, russo, o que for, chinês. Eu acho que o anime não teria a popularidade que tem hoje se não fosse pelo Akira Toriyama, cara. Ele provavelmente é uma das figuras mais importantes pros animes, assim, pros mangás. Muita gente, pelo menos quem nasceu nos anos 90, teve a infância acompanhado pelo Dragon Ball, porque a gente, quando era criança, vivia na frente da televisão. E um dos grandes, né, se não o primeiro anime de muita gente, foi Dragon Ball. Eu mesmo, a primeira vez que eu assisti foi na SBT. Pra você ter noção, a SBT passava Dragon Ball. Depois, por algum motivo, ele passou o Dragon Ball Z na Band e depois passou na TV Globinho, a antiga TV Globinho. Então, muitas vezes, eu saía da escola cedo, que eu estudava na 4ª série, bem na época que teve o Dragon Ball Z na TV Globinho, eu estudava de manhã, então eu tinha que sair correndo da escola, acabava pra eu chegar na minha casa e assistir a tempo. Antes de passar a parte da saga Buu, né, que passou na TV Globo, teve a saga dos Saiyajins, do Freeza, do Cell, passou na Bandeirantes, então esse era mais tranquilo para assistir porque era de tarde, geralmente em torno das 6 às 7 horas da noite, assim. Então pra mim era mais tranquilo, mas o que eu tenho muito recorrente era, cara, a saga Buu eu vou ter que sair correndo da escola para eu conseguir chegar a tempo de assistir na minha casa. A primeira vez que eu assisti Dragon Ball foi num DVD pirata e era a saga Freeza, bicho. E o lendário spoiler do Freeza morre. O lendário 5 minutos que dura 10 capítulos. Exatamente. Foi a primeira vez que eu vi Dragon Ball. Depois, um pouco tempo depois, eu fui ver a saga Buu na TV Globinho. Aí depois teve a saga do GT. E doa quem doer, a Open do GT é incrível. Exalá não chega nem perto de me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão, bicho. Todo fã de Dragon Ball, que é fã mesmo de Dragon Ball, concorda que a melhor abertura já feita é a do Dragon Ball GT. A história pode não ser muito legal, não é aquele negócio que a gente, nossa, é porradoria toda hora igual no Dragon Ball Z, mas pelo menos a Open é maravilhosa, cara. Não tem como você falar, eu sou fã de Dragon Ball, mas eu não gosto da Open do Dragon Ball GT. Não, você não é fã de verdade, cara. Sinto muito. Cara, a pessoa que fala que principalmente porque as Opens eram em português, né? E Exalá eu até concordo que em japonês é melhor. Mas a GT em português é incrível, cara. Eu sabia cantar essa música. Devo saber até hoje cantar a Open do GT inteira, sabe? E eu vou falar pra você, o mais incrível é que, assim, igual eu falei, Dragon Ball GT não foi o Akira Toriyama que fez, né? Eles fizeram, o Akira Toriyama até chegou a dar alguns conselhos para fazer o Dragon Ball GT, mas não foi ele que fez. Só que toda vez que você vê alguma homenagem, alguma coisa no Instagram, a música que toca é a música do Dragon Ball GT, cara. Eu falo, caramba, como que pode? Tipo, a obra que não foi feita por ele, o pessoal, claro, a Open é muito bonita, mas o pessoal não lembra disso. Nossa, não foi feito pelo Akira Toriyama. E usa a Open pra fazer homenagem. Mas que a Open é triste e um pouco bonita. A Open, apesar de ser do GT, como você disse, ela tem uma carga assim, emocional, a letra é muito bonita e tudo. Só que ainda assim é Dragon Ball, não, mesmo não sendo feito por ele, leva o nome de uma marca dele. E a marca dele é Dragon Ball. Então, ainda assim, eu acho que é cabível utilizar pra fazer uma homenagem pra ele.
Óbvio, não seria, sei lá, o ideal, tudo, mas é cabível. Agora, o Dragon Ball, ele foi, na minha opinião, o anime que consolidou de fato o gênero shonen. Cara, isso aqui é um shonen. E pra quem não sabe, shonen é basicamente um anime feito pra criança, pra adolescente, que ele foca no personagem principal, um herói de uma história, no protagonista, e ele tem que se evoluir, e ele tem que evoluir constantemente pra derrotar cada vez inimigos mais fortes. Na minha visão, o limite do que um shonen tem, o limite do shonen, é a criatividade do autor em relação ao quanto ele consegue evoluir um personagem, até não cair, não ficar na mesmice, ou não ir um pouco algo muito mais chato de acompanhar. Por exemplo, Dragon Ball, ali a gente vê Super Saiyajin 1, depois o 2, depois o 3, e o que mais muda é o cabelo. Então, assim, tem um certo limite do quanto um personagem vai conseguir evoluir baseado na criatividade do autor, provavelmente. Muitos animes shonen seguem essa fórmula, e basicamente o Dragon Ball definiu o que é uma fórmula shonen. Katekyo Reichou Reborn, por exemplo, foi um anime que começou pra ser um anime de comédia, não deu certo e se transformou num shonen. E ele ficou famoso, o shonen dele é bom pra caramba. E segue exatamente a mesma fórmula do Dragon Ball, evoluindo, o personagem principal e seus inimigos também, cada vez inimigo mais forte. Eu, sendo bem sincero, eu não gosto do Dragon Ball Super. Eu acho que já seguia a mesma fórmula de algo que funcionou muito tempo atrás, que na minha infância funcionava. Mas agora eu acho que era só mais do mesmo, não tinha muito mais sentido em ver aquilo. Curado, né, cara, por causa do como foi feito, né? Porque, assim, igual você disse, é uma obra, no caso, né? O estilo shonen é algo que, tipo assim, cada vez o inimigo vai aparecendo, o principal tem que ir evoluindo, ficando mais forte. Então a gente vê que ali no Dragon Ball Super foi muito mais pra... Olha, cara, a sua obra tá muito boa, a gente tá querendo que você continue, a gente tem um tanto de dinheiro, toma aqui esse dinheiro, continua essa obra. Mas é estranho porque a gente vê que, principalmente na parte da saga do Majin Buu, o final da história do Dragon Ball tá ali. É assim, o Goku vai lá pro futuro, lá na parte do futuro, o Goku encontra o Obi, daí chama ele pra treinar com ele e ele vai embora. É isso. Então o final do Dragon Ball Super tá ali. Então ele teve que inventar alguma coisa pra preencher essa lacuna entre o que aconteceu quando o Majin Buu foi derrotado e até a parte do torneio de lutas de artes marciais, onde ele vai encontrar o Ubi. Então ali ele teve que preencher algumas lacunas. E a gente vê, querendo ou não, que, cara, a primeira saga que aparece é a saga que ele consegue se transformar no Super Saiyajin Deus. Então ele consegue o cabelo vermelho. E agora, como é que ele vai evoluir? Não, vamos colocar que esse Super Saiyajin Deus consegue virar um Super Saiyajin. Então, o que você vai fazer? Não, vamos mudar a cor do cabelo. Coloca o Super Saiyajin Blue. Aí tá, beleza. Ah, não, o Super Saiyajin Blue não é o mais forte. Apareceu um cara que tem o corpo do Goku, então agora ele é o Super Saiyajin Rosé. Então a gente vai vendo, querendo ou não, é coisa pra vender boneco, cara. É negócio que a história foi sendo feita pra comprar, não. Pro fã de Dragon Ball gastar dinheiro e comprar coisas do Dragon Ball, cara. Não é a mesma coisa de quando era a Saga Buu, que a gente via muita história. Eu, pelo menos, eu como fã, né, lembro muito dessa parte de quando era criança. O desenho era bem feito. A história, apesar de ter muita porradaria, a história era amarrada. Tinha uma história ali. Conseguiram até colocar romance na parte do Dragon Ball, na Saga Buu, que é um negócio que no Dragon Ball Super parece que, assim, o Goku voltou a ser criança, porque ele não leva mais as coisas tão a sério como era no Dragon Ball Z. Então, pra mim, perde um pouco essa magia do Dragon Ball quando a gente fala de Dragon Ball Super. O romance do Dragon Ball Z é muito bom. Aquela saga do Super Saiyaman, né, que é do Gohan, Videl, é muito boa, cara. Quando eu era criança, eu já tinha esse fascínio por histórias de romance. E, cara, eu não via a hora de ver o Super Saiyaman quando eu era criança. Era muito bom. Acho que pra mim era a melhor coisa do anime inteiro. Em certo momento no Dragon Ball, fica claro a questão de como é um anime shonen, né?
A gente tem ali o Cell, que fica consumindo os androides para poder evoluir cada vez mais. Também teve as várias transformações do Freeza. Aí depois tem as transformações também do Majin Buu, na verdade, absorvendo pessoas mais fortes que ele. Isso, então assim, você vê o vilão evoluindo, o personagem também tem que evoluir até arrastá-lo um pouco onde de fato tem que acontecer a derrota do vilão. Cara, mas eu posso ser sincero, aí que a gente vê a diferença da parte da saga do Majin Buu, porque a gente não vê a evolução do Goku. O Goku ele chegou no ápice ali, o Goku Super Saiyajin 3. Mas pra derrotar o Majin Buu, eles não ficaram mais fortes que o Majin Buu. Na verdade, eles deixaram o Majin Buu mais fraco. E é quando ele vira o Kid Buu no final. Diferente, por exemplo, do Cell. O Cell, eles tiveram que ficar mais fortes pra derrotar o Cell. O Freeza ele tem que virar Super Saiyajin pra derrotar. Não, no Majin Buu ali não. No Majin Buu eles fizeram o regresso, né? Mas era simplesmente pra inventar tipo um Super Saiyajin 4, tá ligado? Mas fizeram outra coisa, viu? Tem um negócio que eles fizeram pra evoluir, porque, tipo, simplesmente o aquele dono falou, pô, vou só colocar um Super Saiyajin 4, tipo, não vai ficar tão legal. Eu tenho que colocar um outro jeito deles evoluir. Ele chamou de fusão. Sim. Não, mas você entendeu? Não foi mais só o Goku que teve que evoluir. Eu quis falar, porque assim, ó, pra derrotar o Majin Buu na forma mais forte que ele tava, colocaram o Gohan tendo que ficar mais forte, não o Goku. O Gohan ficando mais forte, que é a forma... esqueci o nome, tem o nome lá. É Gohan Místico, né? Daí ele virou o Gohan Místico, ficou mais forte. Só que um momento dele que ele se distraiu, que ele não conseguiu derrotar o Gohan Místico, daí fizeram a fusão. Que daí teve a fusão normal e a fusão Potara, que é o do brinco. Então, é igual eu falei, não é o personagem principal que teve que ficar mais forte. Ele foi colocando o elenco ali em volta, colocando uma artimanha pra, claro, derrotar o personagem, o vilão principal, mas de alguma forma de não o personagem principal ficando mais forte. Cara, e a fusão que deu um dos movimentos mais clássicos, assim, da história dos animes, né? Eu já vi muita coisa na internet de gente replicando os movimentos da fusão, né, bicho? É muito legal. Né, é legal. Imagina, a maioria não ia conseguir fazer a fusão perfeita, ou ia ficar magrelo ou ia ficar gordão, porque muita gente não acerta. Eu lembro que teve bastante... Tem o nome da fusão, né? Tem o Gotenks, né? Que é do... É o Gotenks, o Gogeta e o Vegeto. O Vegeto é quando é a fusão Potara. O Gogeta é quando é a fusão normal. Uma coisa que você falou que teve no Dragon Ball, que eu não sei quem fez primeiro, mas eu acho que deve ter sido outro anime, que foi o torneio de artes marciais, né? Fica entre Yu Yu Hakusho ou Dragon Ball? Quem fez primeiro? Porque assim, o início da história era o Goku tem que reunir as 7 esferas. Ele conseguiu reunir. E que o Akira Toriyama fez? Ele falou assim, olha, a gente vai partir para a parte de artes marciais. Então eu vou apresentar o personagem aqui, que no caso era o Mestre Kami. Daí, qual que é o objetivo do Goku? Entrar no torneio de artes marciais com o Mestre Kami. Só que assim, querendo ou não, a gente vê que a influência maior, pelo menos de todos os que vão fazer o anime shonen, ou no caso, o torneio de artes marciais, a gente vê que o formato vem do Dragon Ball, que é aquele formato da arena, que se você sair pra fora da arena, você é desclassificado. As arenas nos animes são todos parecidos, que são aquelas arenas quadradas com um monte de risquinho, que elas vão se destruindo, né, no meio das lutas. Sabe qual a melhor cena de torneio de artes marciais que existe? A do One Punch Man. Isso, eu lembro. Nossa, cara, é legal que o Saitama fala, então arte marcial é isso, é só você fazer umas danças bem engraçadas e descer o lado de bater nos outros fazendo pose. Agora, o Dragon Ball, é inegável a influência dele que ele teve no mundo inteiro. Como eu já disse, eu acredito que o anime não teria a grandeza que tem hoje se não fosse por Dragon Ball. E a gente vê nisso refletido nas homenagens que ele está tendo ao redor do mundo, cara. Em quase todo o país aí tem gente homenageando o Akira Toriyama por causa
da influência que ele teve na vida de muita gente. Provavelmente Akira Toriyama foi um dos que mais teve influência na vida das pessoas, assim, ao redor do planeta, de alguém que veio do Japão. Atualmente dá para argumentar que talvez seja o Oda do One Piece, né? O One Piece atualmente ele é muito grande, né? Comparado ao que o Dragon Ball é atualmente. Então, para novas gerações, talvez One Piece seja gigante. Mas ainda assim, cara, o Dragon Ball ele tem uma relevância muito importante para a história do Japão e para a história do anime. Só pra terminar, quando você descobre que não, mas descobre quando algo fura a bolha, assim, da sua rede, é quando a sua mãe sabe o que é. Por exemplo, a minha mãe com 50, quase 60 anos, ela sabe o que é Dragon Ball, sabe o que é o Goku. Falou pra ela que o Akira morreu? Não, ela viu, passou na Globo, cara. Passou no jornal. Sério, jornal. É sério. Nossa, eu não assisto televisão, eu não vi isso, cara. Sério? Então, eu passou no Jornal Nacional. Então minha mãe pega e falou. Ela falou assim, filho, aquele cara que fez aquele desenho que você gostava quando era criança, morreu, né? Falei, mãe, como é que a senhora sabe? Não, eu vi no jornal. Falei, nossa, passou no jornal. Ela falou, passou no Jornal Nacional. Falei, nossa, aí que você vê quando o autor é tão grande que fura a bolha, né? Porque da onde você iria imaginar que o Jornal Nacional iria passar que um autor de um anime morreu? Toda vez que a gente vê anime na televisão é sempre notícia ruim, né? Sempre falando que anime faz não sei o quê. Eu lembro de quando um cara levou um mangá do Tokyo Ghoul na televisão falando que aquilo lá tava influenciando os outros negativamente. É absurdo. Mas então, aí que você vê quando consegue furar a bolha do que é. Porque muitas vezes a gente vê essa parte ruim, né? Que, o anime tá influenciando isso. E não é, cara. Muitas vezes o próprio anime, até o Dragon Ball, consegue trazer algo bom para as pessoas. Não é verdade? Então, fica aí a nossa pequena homenagem. E caso você tenha gostado desse vídeo, assistiu até agora, não deixa de se inscrever, aproveita, deixa um like. E se você quer deixar um comentário agradecendo o Akira Toriyama, deixa aqui também, que pode ter certeza que a gente vai ler e vai responder com o maior carinho do mundo. Então falou, valeu e obrigado.